Há um momento que a voz de Jesus ela não vem do meio de alguém. Ela vem direto ao seu coração. Não é uma sugestão, não é uma opção, é um chamado. Segue-me. Graça e paz. Eu sou o pastor Edileno. Venho trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Quero orar com você ao final. Em João capítulo 1, versículo 33 e 34, nós vemos o seguinte. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Até aqui, nós vemos pessoas que são levadas a Cristo. Você vê João Batista apontando para Jesus e então André e o outro discípulo vão buscar Jesus, vão ao encontro de Jesus. André vai e levou Pedro a Jesus. Mas agora acontece algo novo. O próprio Jesus encontra Filipe. E o chamado aqui é direto. O chamado do Salvador. E o texto diz não que Filipe encontrou Jesus, que Filipe achou Jesus. Não, diz que Jesus encontrou Filipe. Foi Jesus que achou Filipe. E antes de Filipe buscar a Jesus, Cristo estava buscando. Esse é o padrão da salvação. É sempre Deus quem dá o primeiro passo. Até nos casos de André, de Pedro, de João, até nesses casos, eles buscaram a Jesus, eles foram até Jesus, mas foi Deus quem deu o primeiro passo. Foi Deus quem despertou seus corações. Foi Deus quem gerou o desejo. Foi Deus quem gerou a fé. Foi Deus que deu esse impulso para que eles buscassem a Jesus. Sempre é Deus quem dá o primeiro passo. A eleição divina é pessoal e intencional. Jesus, ele não chama em massa, ele chama pelo nome. É no tempo certo, com um propósito eterno. Assim ele chamou Filipe e assim também ele chama você. E ele disse, segue-me. O verbo seguir aqui não significa apenas caminhar atrás. Significa compartilhar o mesmo caminho, o mesmo propósito. Jesus não convida Filipe a observar, mas caminhar junto com ele. Esse é o chamado de Cristo. É um chamado para relacionamento. Não é um chamado para rituais. É um chamado para a vida. Vida compartilhada. Seguir a Jesus é andar com Ele, é estar com Ele, é permanecer nele. Do ponto de vista teológico, quando nós olhamos para essa questão aqui, nós vemos que aqui é a conversão. A conversão é a mudança de direção. Você está indo para uma direção e você muda para outra direção. E no discipulado há uma mudança de prioridade. Você mudou as suas prioridades. Então quem segue Jesus deixa o caminho anterior, deixa o caminho que estava seguindo e muda a sua direção. Agora ele anda com Jesus, ele trilha o caminho de Jesus. Filipe, ele era de Betsaida. Betsaida significa casa da pesca. É uma cidade pequena lá na Galiléia. Ela também é onde Pedro e André moravam. Era a sua cidade natal, né? Eles saíram de lá. E isso mostra para nós que Jesus chama pessoas comuns, de lugares simples, para uma obra extraordinária. Olhe para todos os discípulos de Jesus. Nenhum deles era extraordinário. Nenhum deles era os melhores. Ele não chamou os melhores discípulos, não. Ele chamou discípulos simples, comuns, que não tinham muita experiência, que não entendiam muitas coisas, jovens. Então, ele chama essas pessoas. Ele chama pessoas desprezadas, ele chama pessoas que são pequenas mesmo, que não têm condição, que são simples, que não conhecem, que não têm muito entendimento. Ele chama, porque ele não olha se a pessoa é capacitada, ele não olha se a pessoa tem experiência nisso ou naquilo, se a pessoa fez esse ou aquele outro curso,
se a pessoa tem essa ou essa vivência. Ele não chama as pessoas pelo que elas podem fazer e entregar por ele, não. Jesus, ele chama a pessoa independente daquilo que você pode fazer, porque ele não está interessado nas suas habilidades. Ele está interessado no seu coração, na sua fidelidade, no seu amor, no seu comprometimento. Então não depende de onde você veio, mas para onde ele vai te levar. Cristo, ele não escolhe os capacitados e sim capacita os escolhidos. Ele escolhe aqueles que ele vai capacitar para fazer aquilo que ele deseja. Não importa quem você seja, as suas capacidades. Cristo diz: segue-me, e ele vai te capacitar. Ele chama em meio à rotina, em meio à correria, em meio à dúvida, em meio a situações do dia a dia. Talvez você esteja ocupado, esteja aí com suas redes, com seus planos, seus projetos, trabalhando, correndo atrás do sustento, e ele te encontra e diz: segue-me. E quando você obedece, tudo muda. O caminho muda, os sonhos mudam, tudo muda. O seu desejo muda. Porque ele abre os seus olhos. Porque seguir a Jesus, pelo contrário do que muitos pensam, não é perder a vida, é finalmente encontrá-la. É encontrar vida e vida em abundância. É encontrar a vida que realmente vale a pena ser vivida. É encontrar a vida e a vida eterna. Jesus, do mesmo modo que encontrou Filipe, está te chamando. Você pode ter ouvido falar dele. Outros podem ter falado dele para você. Mas agora ele fala com você. Ele te chama. Ouça no íntimo do seu coração ele dizendo: segue-me. E quando você disser sim, você descobrirá a vida que só faz sentido quando é vivida aos pés de Cristo. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por esse dia. Eu te louvo e te agradeço, porque esse dia é o dia que o Senhor fez. Esse dia é o dia que o Senhor criou para nós desfrutarmos dele. E queremos viver uma vida extraordinária junto contigo. Uma vida abundante, de alegria, de paz. Uma vida vivida aos pés de Cristo. E, Senhor, eu peço que o Senhor chame aos corações daqueles que estão ouvindo, que ainda não ouviram o teu chamado, que o Senhor chame aos seus corações: siga-me, siga-me, e que eles possam deixar tudo para trás e seguir ao Senhor, andar com o Senhor. Que os seus caminhos, seus sonhos, sua história, seus desejos, suas motivações, tudo seja transformado e que eles possam viver algo novo em suas vidas, em sua história, que eles possam ter uma experiência nova com o Senhor, ser transformados pela sua graça e que eles venham a encontrar a fonte de toda alegria, felicidade, que é o Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa o nosso dia hoje. Dá-nos um dia abençoado, produtivo, em que nós possamos vivê-lo para a honra, glória e louvor do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia e fique com Deus.